Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, muito bom dia. É sábado e são 10h10. A semana foi tão intensa que nem o nosso spot habitual tivemos tempo para preparar para anunciar o programa de hoje. Mas, se é verdade que uma andorinha não traz a primavera, um spot também não traz o sábado. Aqui estamos, num programa que é seu, a cada sábado, às 10h10. Nós vamos falar hoje dessa imensa e intensa atividade de processos judiciais que enchem os nossos dias e que enchem os nossos noticiários. Corrupção, peculato, caução, investigação, prisão domiciliar, prisão preventiva, arguido. Um tempo novo nas nossas vidas a acontecer na história a cada minuto. As nossas conversas estão cheias de preocupações e estão cheias de novas palavras. Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria. Do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia. Soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Com os nomes mais lindos do Planalto, fazem continhas engraçadas de somar. Juntam fábula com flores e com suor e subtraem manhã cedo por luar. Dividem chuva miudinha pelo milho, multiplicam vento pelo poder popular. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas. Palavras deste tempo sempre novo. Porque os meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo. Porque meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Assim contentes à voltinha da fogueira, soltam ao céu as estrelas já escritas, novas palavras para fazer redações. Capanga, cisbandeira ou machado, para os meninos também são constelações. Constelações que brilham sempre sem parar. Palavras deste tempo sempre novo, multiplicam vento pelo poder popular. Porque os meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo. Porque os meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Os meninos à volta da fogueira
vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. Então, estes temas, estes casos todos jurídicos, com nomes de pessoas que conhecemos bem e outros nomes que não conhecemos tão bem, vão ser o tema do nosso programa de hoje. Mas a semana teve outros destaques. Um ano depois de tomar posse como Presidente da República, João Lourenço discursou na Assembleia Geral da ONU e nos States manteve uma intensa atividade, sobretudo de caráter económico. Tão intensa que a capa do Jornal de Angola de hoje nos diz que os Estados Unidos da América vão apoiar Angola no repatriamento de capitais. Chegado a Luanda, o Presidente da República aprovou o programa de reestruturação da Sonangol. Foi notícia esta semana. O saco da farinha de trigo subiu 100% de preço e nas nossas casas demos logo conta, claro, porque subiu o preço do pão. A busca de soluções também fez notícia esta semana. Pelo mundo, a preparação de vários processos eleitorais esteve em destaque. Camarões, República Democrática do Congo e Brasil estão entre esses países e as notícias sobre casos de cólera no Zimbábue também fizeram alguns leads de informação. Na Tanzânia, mais de 207 pessoas morreram no naufrágio e o Presidente decretou um luto nacional. Mas nas nossas vidas, as notícias são as do combate à corrupção. E começou nas promessas eleitorais. Depois tudo aconteceu tão depressa que a cada semana, aliás a cada dia, nos parece mais difícil fazer um resumo de informação que resulte completo. Vejamos. Desta semana vem ainda a detenção de Augusto Tomás, o ex-ministro dos Transportes, e de Ricardo Moita e Isabel Cristina de Seita Bragança, os dois do Conselho Nacional de Carregadores. Norberto Garcia está em prisão domiciliar ou termo de identidade e residência. Zeno dos Santos e Jean-Claude Bastos de Moraes também estão sob prisão preventiva na cadeia Hospital de São Paulo. Em Benguela está em julgamento o caso de desvio de cerca de 600 milhões de dólares da empresa provincial de águas e saneamento, com o envolvimento de altos funcionários da empresa. Do IJ recebemos ontem a informação de que foi detido o diretor provincial adjunto do SIC por crime de peculato. Na Huila, até ao momento, a PGR terá mais de 40 processos relativos também a crimes de peculato, corrupção e associação criminosa. Ainda na Huila, o caso da educação, que já levou à cadeia o antigo diretor Américo Chicote e o ex-delegado das Finanças Sousa Dalla e que envolve o ex-governador Chipingue, que, aliás, foi ontem capa do Diário País. Um processo que as fontes oficiais asseguram estar já em fase adiantada. Às 20h30 de ontem, estava Chipingue a ser ouvido. Ainda na Huila, o diretor do Gabinete de Comunicação e Imagem do Governo Provincial, que foi antecedido pelo ex-diretor do SIC, Alberto Suana, que cumpre prisão preventiva. E administradores municipais têm estado a prestar declarações por alegado descaminho das verbas da merenda escolar, cerca de 40 milhões de kwanzas por mês. Ontem à noite foi-se deitar com o anúncio de que hoje Ismael Diogo, o presidente da FES, a Fundação Eduardo dos Santos, passaria a estar também com macas sérias com a Justiça. Andam assim as notícias. Justino Mabaia, vamos ao resumo. Bom dia. A educação é o maior instrumento para combater a corrupção. Se as pessoas não tiverem a consciência de que a corrupção é um mal, nada vai mudar. Manuel Filho, a corrupção existe em todo o mundo e o nosso maior problema foi sempre a impunidade. As pessoas já não escondiam isso. Para se combater a corrupção, a primeira coisa a se fazer é termos instituições fortes, termos pessoas capazes e investirmos na formação. Celso Kwango, as pessoas vão ter uma outra imagem perante as nossas instituições quando as pessoas vão cumprindo aquilo que a lei diz. Isto será para o nosso país maior transparência perante as instituições econômicas internacionais. Nos últimos dias, as abordagens sobre a ação das autoridades no combate contra a corrupção encheram páginas de jornais e de noticiários de rádios e televisão.
Os comunicados da Procuradoria-Geral da República, primeiro sobre o caso da tentativa de burla de 50 mil milhões de dólares ao Estado angolano, depois sobre o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, e mais tarde o comunicado sobre o caso do antigo presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano, Zeno dos Santos, transmitiram a grandeza do estágio em que se encontra a cruzada contra os crimes de corrupção. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, disse que há uma evolução positiva no combate contra a corrupção. O que está a acontecer, segundo o ministro Francisco Queiroz, é um trabalho para limpar o ambiente e torná-lo mais saudável. A política do presidente João Lourenço é exatamente de sanear o ambiente, de modo a que as pessoas não se sintam num ambiente favorável à corrupção. Nesse exercício, alguns atos de sancionamento acontecem, mas, na verdade, o grande foco é que não haja mais condições, sobretudo psicológicas, morais, éticas, para que as pessoas pratiquem atos de corrupção. Para a União Europeia, Angola avançou corajosamente para novas políticas de abertura e reforma. Para Thomas Ulich, o embaixador da União Europeia, com a atual postura, o governo angolano está a caminho da boa governação, bom ambiente de negócios e melhor confiança para os investidores. Os países da União Europeia começam a entender melhor Angola. Nós consideramos que as reformas e as leis adotadas no último tempo serviam como um exemplo pelos outros países e podem também melhorar o ambiente dos negócios, o que é importante para melhorar a situação econômica no país e para melhorar ou aprofundar a confiança dos investidores. Isso passa através da lei. E a lei já está aqui, Então, para nós é muito importante também o fato que o senhor presidente realizou as suas primeiras visitas no continente europeu, na União Europeia, na França, na Alemanha. Isso também demonstra uma disponibilidade e o empenho do governo angolano para aprofundar mais relações com os parceiros estratégicos e tradicionais na Europa. E o que dizem os estudantes? Alberto Mulong é estudante de Direito e considera que o trabalho da PGR no combate contra a corrupção está apenas no começo. O mais difícil está para vir, numa referência àquilo a que chamou de combate contra a cultura da corrupção. Nós estamos no começo e existem muitas outras fases em frente e acredito que as fases que vêm lá para frente são muito mais difíceis do que essas, porque é muito mais do que deixar pessoas presas ou meter processos em tribunais. Nós temos que combater a cultura da corrupção, que é um problema que não se combate prisões sumárias. É preciso que combatamos mesmo a cultura de corrupção que já tem enraizada no nosso país. Teodora Romão é estudante de Economia. Disse que, com o trabalho da Procuradoria-Geral da República, o Estado está a cumprir o seu dever. Para a futura economista, o que está a acontecer só vai ajudar a nossa economia. Do ponto de vista econômico, posso dizer que é benéfico para o nosso país, porque, primeiramente, os outros países olharão Angola com mais transparência e novos investidores ou outros investidores estarão dispostos a vir investir no nosso país, porque onde não há corrupção, há facilidade de arrecadação das receitas e não há desvio de fundos. E isso só colabora para o crescimento da economia nacional. Para o futuro próximo, a estudante Teodora Romão sugere que a PGR continua com o seu trabalho no combate aos crimes de corrupção. Penso que a Procuradoria-Geral da República devia apertar mais aquilo que é o seu dever e ir atrás da real atividade das auditorias das empresas ou das instituições públicas, porque temos visto que no nosso país muitas coisas não estão transparentes ou não estão coerentes, principalmente para o cidadão, e acaba por não ficar claro para as pessoas que estão nos outros países, ou seja, no mercado internacional. Como está o país em matéria de combate aos crimes de corrupção? Nos últimos dias, tivemos algumas respostas. Hoje, neste sábado às 10h10, voltamos a falar do assunto. Muito obrigado, Justino Mabaia. Genuel Gonçalves, agora, o momento merece que paremos um pouco este frenesim noticioso e informativo para
um momento de compreender e analisar. Bom dia. Angola atravessa neste momento uma fase de transição que é muito sensível e ao mesmo tempo, sobretudo para as novas gerações, tão importante quanto as duas transições anteriores que conhecemos em quase cerca de 50 anos. A transição para a independência e a transição para a democracia multipartidária. A maior parte da população angolana desde há muito tempo que protestava contra a natureza do Estado. Um Estado que havia uma grande percepção no país todo, era um Estado que não estava ao serviço do desenvolvimento, mas era um Estado que desviava recursos para enriquecimentos ilícitos, para estratégias de enriquecimento de grupo. De maneira que esta transição, uma transição no sentido de se criar um Estado com toda a transparência, que preste contas à sociedade e que tenha uma atuação de representação da sociedade, defesa da sociedade e estímulo do bem-estar social geral. Este tipo de transição não ocorre só em Angola. São dezenas de países neste momento no mundo que desenvolvem um movimento semelhante àquele que nós estamos a fazer. É dentro deste quadro internacional de criação de Estados mais saudáveis, de Estados mais representativos, que se insere este processo angolano que não tem nada de excepcional. Trata-se de estabelecer a normalidade das relações entre o Estado e a sociedade. Quando este tipo de transição é feito por iniciativa do próprio Estado, quando o próprio Estado se quer reformar a si próprio, isto significa que na fase inicial da transição o poder judicial tem um papel acrescido. É um papel de investigar e julgar os crimes que foram cometidos, no sentido de afastar os obstáculos à nova definição do Estado e no sentido de impedir que essas práticas se repitam. Ora, nesse sentido da presença do Poder Judicial, e é muito importante para o conjunto da sociedade entender e para que haja serenidade em torno de todo este processo, é importante focarmos aqui alguns conceitos de forma assim muito elementar, mas suficientemente abrangente. Por exemplo, do ponto de vista económico e financeiro, o crime económico e financeiro é, portanto, um crime de desvio de dinheiros públicos, ou seja, que é a transformação de bens públicos em bens privados para criar privilégios. De um modo geral, esses crimes são cometidos com base em dois outros elementos. Um é o tráfico de influências, ou seja, que pessoas situadas em determinadas posições nos serviços públicos, em certas empresas, que usam essa sua presença, esse seu poder para influírem na criação de decisões que sejam favoráveis a esses privilégios. Às vezes é privilégios de acumulação de capital, às vezes é privilégios mesmo para promoções indevidas de pessoas e que ficam assim mais próximas dos centros de decisão. O outro ponto que é muito ligado então é o chamado nepotismo. O nepotismo, que é a prática de nomeação de amigos e de familiares para posições para as quais às vezes nem estão qualificados, mas até nem é esse o problema. É que as nomeações para o aparelho de Estado têm que ser nomeações segundo regras muito claras e, na maior parte dos casos, com concursos públicos. Perante isto, e quando há desvios deste tipo, não é? A soma destes três elementos que configuramos aqui, então, do ponto de vista internacional, de uma forma geral, do ponto de vista do direito, de forma compreensiva, isto cria um quadro que se chama formação de quadrilha ou formação de associação de malfeitores. Perante estes casos, e quando há provas suficientes, então desencadeia-se um processo, e mesmo antes de se chegar ao corolário do processo, que é o julgamento, há então medidas que podem ser tomadas antes disso. E é importante sublinharmos isto, é nessa fase que se está em Angola. Uma das formas é a caução. A caução é um pagamento em dinheiro ou em bens imóveis em certos países para garantir que o arguido não vai fugir e que vai estar presente no julgamento. Uma outra forma, então, é a prisão preventiva. Uma prisão preventiva que tem como motivo riscos de que o acusado possa fugir, possa falsificar provas ou que possa articular-se com outros cúmplices ou com coarguidos no sentido de também estabelecer uma estratégia que dificulta a ação da justiça. A prisão preventiva pode ser cumprida mesmo numa cela, numa prisão, pode ser num hospital ou pode ser mesmo em casa. E se for em casa, é a prisão domiciliar. Ultimamente, em vários países do mundo, a prisão domiciliar implica o uso, então, de um equipamento eletrónico que, sempre que o acusado se desloque, ele pode ser controlado dessa forma.
É este conjunto de problemas, a natureza desta transição e depois a importância do Poder Judicial e os conceitos que estão ligados a tudo isto, que nós vamos ter aqui hoje neste nosso debate. Vamos, sim, senhora. Connosco temos o Dr. Job de Almeida, que é do SIC, é diretor do combate à corrupção. Temos o Dr. Santos de Carvalho, da PGR, o Dr. Wilson Neves, que é economista, e o Dr. Vicente Pongolola, que é jurista. Assunto não nos vai faltar, com certeza. Nós vamos tentar dar o nosso contributo para a melhor compreensão dos processos, das expressões que se usam, para que, ao ouvirmos e usarmos as palavras, saibamos exatamente o que é que estamos a ouvir ou o que é que estamos a dizer. No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo e não se esgota o sangue da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo. E chegou aquela hora em que são os nossos ouvintes que fazem o nosso programa. Na verdade, até já passaram 3 minutos, são 10 horas e 33 minutos. Esta é a Rádio Nacional de Angola, o ouvinte já sabe, e o programa é sábado às 10h10. É assim que se chama o nosso programa. Os números de telefone são os habituais: 927 780 879 e o 941 580 457. Da equipa do programa, Rita Nogueira e Dário Castro estarão à sua disposição para o atenderem e para o termos aqui no ar. Vanduna dos Santos, bom dia, está a ligar-nos do AMBO, seja bem-vindo. Muito bom dia e muito obrigado pela oportunidade que me oferece. Faça favor de dizer então. A minha questão é a seguinte. A consumar-se tudo isso que estamos estado a ouvir, podíamos dizer, eu não queria ser muito pessimista, mas podíamos dizer que estamos perante um golpe econômico. E isso parece que já vem a partir do dia que o presidente José Eduardo dos Santos anunciava as eleições para dia 17 de agosto de 2017. Acho que as pessoas aproveitaram-se desse período para se enriquecerem.
Porque não se pode admitir uma coisa dessa. Quer dizer, os gritos vêm de todo lado. Então, acho que até o país devia parar para trabalhar a sua justiça, os órgãos da justiça. Porque, pelo que se vê, há muita coisa que tem que ser explorada. E ainda bem que está aí o senhor diretor nacional do SIC. Vão ter que trabalhar muito. O Willa, em todas as províncias. Não se pode admitir isso. O país está a ficar cada vez mais pobre, enquanto meia dúzia de pessoas estão se enriquecer. Não dá. Nós temos hospitais sem medicamentos, fábricas a paralisar, não tem matéria-prima, não tem, porque não há divisas, e meia dúzia de pessoas a fazerem deste país de sua propriedade. Não se pode admitir isso. A polícia tem que atuar, os tribunais têm que funcionar, e até ainda bem que não foi ainda aprovado o novo Código Penal, porque tem que haver agravamento das penas. Muito obrigado. Obrigada a nós, Vandunano dos Santos. Do Ambo nós vamos para o Mochico. Cláudio Fonseca, bom dia. Bom dia, sim, senhora jornalista. E muito bom dia também para os rádio ouvintes. É só dizer que estamos a viver um paradigma novo, em que nunca se viu em Angola. É de encorajar o presidente João Lourenço, está a trazer uma nova roupagem, posso-se dizer, de fazer política. Está de parabéns. E o que ele dizia, termos determinação para com esses fatos, né? Não olhar para o cidadão OB, diria, mas sim como cidadãos angolanos. Então, é de encorajar, é de louvar os outros dirigentes do país que também gerem o fundo público. É bom ter essa coragem de fazer com que o bem público seja bem para o público, não para fins pessoais, para ver se conseguimos tirar a população da miséria que vive. É mau que uma minoria fica a usufruir o que é da maioria, e essa maioria ficam mesmo todos atirados ao abismo da pobreza. Então acho que estamos a sair bem. E depois, para recordar também, alguns dizem que João Lourenço é quem está a prender. Não é o presidente João Lourenço que prende os infratores, não. A PGR e os outros órgãos de soberania estatal é que fazem o processo, que fazem tudo. Então, é diferente o Presidente da República e a Procuradoria-Geral da República. Estamos de parabéns. Então, com isso, estamos a ver que muitos investidores estrangeiros estão a olhar já Angola com outra visão e que queiram também investir ao país. Ok, só de encorajar e fazer com que o Presidente e os outros órgãos continuem a gerir bem o país. Muito obrigado. Obrigado nós, Cláudio. Os investidores estrangeiros e depois também, não queremos ser irónicos, mas este repatriamento de capitais para investir aqui dentro também será um passo seguramente importante. Joaquim Venâncio, vamos a Benguela. Bom dia, como está? Joaquim Venâncio? Sim. Faça favor de dizer, seja bem-vindo. Sim, muito bom dia em primeiro lugar. Já sabe o que é que lhe vamos pedir, não é? Certo. Para baixar um bocadinho o volume do seu rádio. Ok. Muito obrigado. Eu só queria dizer que estamos a viver um tempo história do rico e o Lázaro. E agora o Lázaro parece que tem um pouco de consolo. É o seguinte, esses erros todos, isso agora estamos a entender que então ninguém trabalhou, todos estavam na função pública para poder apenas roubar. Agora, eu penso que o presidente antigo não foi enganado, porque quando os opositores diziam isso, eles mandavam mesmo os analistas nessa rádio a dizer que não, esses que reclamam muito são invejosos. E por outras pessoas reclamavam, diziam que não, são pessoas que não têm sucesso na vida. Então eu acho que foram cometendo esses erros na presença da consciência e prejudicando Angola.
E eu só espero que então venham repor aquilo que eles tiraram e para não dificultar o programa do nosso novo presidente querido, exatamente contra as pessoas durante o tempo não trabalharam, só prejudicando. Por isso que quando alguém é elegido, então é fazer festas em casa e daí o dinheiro veio. Bom, não quero prolongar, é tudo por enquanto. Obrigado. Obrigada a nós, Joaquim Venâncio, e ainda bem que não se prolongou muito, porque já temos à espera o Florindo Janguelo, ouvinte habitual, que nos liga do Andulo. Olá, Florindo, bom dia. Muito bom dia, senhora jornalista. Muito bom dia para todos os ouvintes que estão a acompanhar este programa. É um programa tão interessante para todos os ouvintes. Sobre o tema, eu tenho a dizer mesmo que todos esses cidadãos que se apoderaram o bem de todos nós como angolanos, então devem ser mesmo responsabilizados. Porque neste momento vimos nosso país pronto que se encontra e pronto que já estava. Antigamente, quem está fora do país, ou um branco que estava lá na Europa ou nos Estados Unidos, vivia mesmo que Angola é um país com muita riqueza. Agora, atualmente, o nosso país está num momento mesmo muito crítico, através destes mesmos cidadãos que se apoderaram dos nossos bens. Esse tempo vimos mesmo que nas nossas escolas estão sem carteira, os hospitais estão sem medicamento, as obras ficaram paralisadas, através desses cidadãos. Então, vimos muitos cidadãos a pedir esmola, a andar por aí na rua, muitos meninos de rua. Então, esse dinheiro todo que eles se apoderaram com ele, então merecia mesmo ajudar com eles, esses nossos irmãos angolanos que estão a carecer. E devem ser mesmo responsabilizados mesmo, se houvesse que os outros também tiram lá exemplo. Essa aqui era a minha contribuição, estamos juntos e bom trabalho. Obrigada a nós, bom trabalho para si também, Florindo Janguelo. Aliás, por ser um ouvinte habitual, lembrámos-nos também do José Chiloia, que há um tempo que já não nos liga, temos notado a sua ausência. Se nos estiver a escutar, receba pelo menos os nossos bons dias. Vamos agora ao Mochico, aliás, vamos novamente ao Mochico, de onde nos liga o Chimba Chique. Chimba? Sim. Bom dia, como está? Bom dia, sim. Seja bem-vindo, faça favor de dizer. Alô? Sim, está a ouvir-nos? Sim. Bom dia a todo o auditório. Bom dia. Esta mensagem está para crescer, não posso alongar muito por causa das saudações, mas eu vou direito ao assunto. Anteriormente nós havíamos sempre uma palavra sempre que dizia, um slogan. A revolução tem de se defender, eu vou citar. A revolução tem de se defender, e liquidando contra a revolução, desmascarando os operários que estão a atrair sua classe para se tornar pequena burguesa, comerciantes, especuladores, obrigando os vadios a trabalhar, evacuando-os para as cidades. Então, aqueles vadios, afinal, como é que se achou que a população angolana era vadia? E agora, chegou um tempo que, afinal de contas, aquela palavra só foi dita no momento que eles nada faziam. E agora chegou o momento de o novo presidente meter aquelas palavras em prática. Agora demos conta que, afinal, os vadios são aqueles que estavam a usurpar os bens de todos para os seus bolsos. Então, neste momento, agora estamos a ver as coisas. Só que agora, os que estão a tentar lamentar acerca dessas atitudes são aqueles que se beneficiavam do roubado, das coisas roubadas. Pelo menos a população em si está contente pelas atitudes que os órgãos de justiça estão a fazer. Muito obrigado. Isso deve continuar mesmo, até que todos que estavam inclusos nesse tal processo entram mesmo nas cadeias. Muito obrigado e boa sorte. Obrigado. Nós, Júlia Matias, está a ligar-nos do Kwanza Sul. Seja bem-vinda, minha senhora.
Dona Júlia? Sim, bom dia. Bom dia, faça favor de dizer. Sim. Alô? Sim? Sim, bom dia. Bom dia. No meu ponto de vista, quanto... Eu creio que a ouvinte Júlia Matias está a ligar-nos do WhatsApp. E entrou outra chamada e ela ficou em suspenso. Júlia? Vamos ter com o ouvinte Hélder, está a ligar-nos do Hoje Ainda. Bom dia. Hélder? Alô, bom dia. Hélder Falo, está a ligar-nos do Hoje Ainda. Faça favor de dizer. O ouvinte está lá. Hélder? Não tem, por algum motivo não nos está a escutar. Aliás, nós temos também aqui um problema, é que transitamos de cabine porque a outra está em manutenção, pormenores que os ouvintes normalmente não se dão conta, e nesta cabine temos normalmente um pouco mais de dificuldades com os nossos telefonemas. Maurício Mangala, bem-vindo, está a ligar-nos do Monong. Sim. Faça favor de dizer, Maurício, bom dia. Sim, bom dia. Bom dia, Maurício. Alô? Está a ouvir-me? Sim, bem, quanto ao assunto que está em abordagem agora, parece-me, na verdade, dizer que estamos num bom caminho quanto à recuperação, sobretudo, desses bens econômicos. Mas o que me está a preocupar é que parece que estamos todos nós contentes com o simples facto de vermos as pessoas detidas, sobretudo os prevaricadores, os culpados que levaram as costas desses crimes estão sendo detidos, estão sendo julgados, tudo muito bem. Para mim, como cidadão nacional, que estou preocupado com o retorno, na verdade, desses milhares e milhões pertencentes a todos nós, o que mais me interessa é que, de facto, esses valores sejam recuperados, sejam devolvidos à gestão da economia nacional para que sirvam todo e qualquer cidadão desse solo pátrio. Então, mais do que estarem presos, mais do que estarem detidos ou serem julgados, e se dar toda essa invasão à mídia sobre essas detenções, para mim o importante é que de facto se venha a terreiro e dizer, olha, agora sim devolveram os 500 milhões, agora sim devolveram os 50 mil milhões de dólares e estão sendo dirigidos para as políticas A, B e C que promovam sobretudo o crescimento do emprego, o crescimento do empresariado e o crescimento da economia nacional, mais do que simplesmente ouvir essas detenções. Por outro lado, e aqui usando as palavras da Sua Excelência Presidente da República, que dizia que ninguém é tão poderoso, ninguém é tão rico ao ponto de não ser chamado à razão. E também ninguém é tão pobre que não pode ser defendido. Eu tenho aqui um caso, fora dos crimes econômicos, tenho aqui um caso bicudo de polícia, que desde dezembro do ano passado não se dá solução. Só não me dei ao luxo de ir às redes sociais, porque também sou comunicólogo e sei dos meus limites. Mas eu gostaria, aproveitando essa veia solidária que o país está a ganhar agora, gostaria muito sinceramente de pedir à produção do programa para, em off, me pôr só em contato com o responsável ali do Serviço de Investigação Criminal. Eu queria pedir encarecidamente esse favor, que é para tentar expor, embora à distância, para ver se conseguimos encontrar um mecanismo. O caso é extremamente bicudo, é de um crime hediondo e que nós não temos nenhuma solução, parece só que há uma condição de tapar a situação. Então nós queríamos tentar desbloquear com as entidades nacionais para ver se nos ajudam, sobretudo, a arrancar com esse crime, a ter uma solução, por favor. E muito obrigado pela oportunidade. Espero que sejam sensíveis a este pedido, que é de verdade. Eu falo isso em nome da minha família sofrida. Então, por favor, eu quero muito sinceramente ter contato com alguém do SIC, do Serviço de Investigação Criminal a nível nacional, para tentar reexpor a situação, por favor. Muito obrigado. Continuação de bom trabalho. Agradecemos nós, agradecemos sobretudo o facto de não ter usado as antenas da Rádio Nacional de Angola para expor explicitamente um problema pessoal. Consideramos que foi um gesto ético e correto e vamos, sim senhora, estabelecer a ponte e a possibilidade desse contacto com os membros do SIC. Esteja tranquilo que assim acontecerá. Tínhamos ouvinte Manuel Afonso que nos ligava de Malange.
Mas temos o Ventura Augusto que nos liga do Lubango porque a outra chamada caiu. Alô, Lubango, bom dia. Ora, bom dia. Seja bem-vindo. Faça favor de dizer. Em relação ao tema que está sendo abordado, só devo dizer que chegou a hora de colocarmos os traços nos T's e acentos nos I's e aqui encorajar a coragem reconhecer a coragem de Sua Excelência o Presidente da República, porque posso reconhecer que no passado políticas para se chegar a este ponto houve, mas houve falta de vontade da parte dos que estavam a conduzir as políticas angolanas, sobretudo o executivo cessante. Então, eu sei que o que o Presidente da República está a fazer são medidas de risco, mas necessárias se quisermos ver um país a caminhar e a recuperar-se da imagem diabólica que contraiu aos olhos do mundo. Então, a todos os angolanos do bem que devem unir-se aos esforços do Presidente da República na tentativa de reconquistarmos a imagem que Angola contraiu do mundo. Tanto para frente, Senhor Presidente da República. Era tudo e muito obrigado. Obrigado nós, Ventura Augusto. Não temos, por enquanto, mais ouvintes em linha. Vamos relembrar os nossos números de telefone e vamos pedir desculpas. É verdade que temos tido mais dificuldades nestes últimos programas com a questão das chamadas. Deve ser um pequeno pormenor que seguramente será solucionado. Os nossos números... Olá, Manuel Afonso, bom dia. Está a ligar-nos de Malange. Tinha caído a chamada. Agora já podemos conversar, mas vai ter que baixar o rádio. Sim, muito bom dia. Manuel Afonso, pode baixar um bocadinho o seu rádio? Sim, já estou a baixar. Pronto, então faça favor de dizer. Seja bem-vindo. Ok, bem encontrado o programa. Sábado 10 a 10. Não farto de cumprimentar ainda o nosso povo na nossa língua nacional, que é Kumbaya Miniosu, Gamenekena, Tambureno Menekene, Manuel Ribeiro Afonso, Sundembongi e a Cangantala, Mbansete a Malange. Bem, isso para dizer que estou a falar a partir de Malange mesmo, com certeza. A minha questão é a seguinte. Bom, eu gostaria de pedir um favor aos governantes que, bom, começar também a catar as participações dos ouvintes que colocam aqui no nosso programa Sábado 10 a 10. Porque o que nós estamos a colocar, as nossas questões, são questões mesmo com realidade, não é irreal. Bem, aqui vamos falar dos nossos municípios daqui de Malange. Estou a falar na parte da água. Nós não temos água potável aqui em Malange, aqui em Cangandala. Não temos energia elétrica, mas as barragens estão aqui. Capanda se encontra aqui, Lauca se encontra aqui. Ainda daqui a nada vamos ter Kwanza Norte, mas Malange não consome a luz do Capanda. Não sei se o que existe aí. Cangandala ainda, que é bem perto da província de Malange, que é uma rua direita a 28 km. Até hoje não tem luz. Vivemos assim no escuro. Geradores toda hora, tá aí combustível sempre caro, né? E aí cimento também está aí que subiu, saco porque 2,5. E o povo aqui continuamos sempre a viver nas casas de lodo. Tá, com essa chuva está a criar muitas dificuldades. Aqui muitas casas a cair, casa se construiu hoje, amanhã está a cair. Pronto, isso aqui está muito complicado mesmo. Era tudo que eu gostaria de colocar. Obrigado. Obrigado nós, Manuel Afonso. Está complicado, sim, as coisas não estão fáceis e é meter a primeira e manter o carro em andamento, porque vamos ter que fazer. Às vezes coloca-se aquela questão de manter o carro em andamento enquanto temos que trocar o pneu. Não temos mais ouvintes em linha, nós temos um ouvinte, afinal parece. A Júlia Matias. Seja bem-vinda, Júlia. Vamos encerrar este ciclo de telefonemas consigo. Caiu outra vez a chamada, então. E é sempre as senhoras, não só não telefonam, telefonam pouco, e depois quando telefonam a chamada cai.
Vamos relembrar então quem vão ser a partir das 11. Entramos em tempo de debate. Está connosco o Dr. Job de Almeida, do SIC, que é diretor de combate à corrupção. É um gabinete. É uma direção. Temos também o Dr. Santos de Carvalho, que é da PGR, o Dr. Wilson Neves, economista, e o Dr. Vicente Pongolola, que é jurista. Um tempo de debate para percebermos conceitos, para tentarmos saber o que for possível saber sobre os processos. E sei que temos um ouvinte de Luanda, não consegui ouvir o nome. Afonso? Afonso Caçanguiri, bom dia. Bom dia, sim. Faça favor de dizer. Diga. Faça favor de dizer. Seja bem-vindo. Eu estou a agradecer o governo, novo governo, porque está a combater a corrupção. Mas está a combater ainda as pessoas estão detidas, estão nas cadeias, ainda não trouxeram dinheiro para nós ouvir que trouxeram dinheiro para nos bater palma. Agora, outra coisa que eu vou dizer, eu sou da Lunda Norte, eu vivo no município de Chitato. Temos Ravina, inclusive a minha casa já está quase para entrar na Ravina, mas já colocamos documento, já falamos, até que não há solução. Hoje em dia, a Lunda Norte, não temos luz favorável, que estão a arranjar barragem, até que não há solução melhor. Nós, como eu, por exemplo, no meu caso, eu sou deficiente visual. Nós deficientes visuais na província da Lunda Norte, não temos acesso dos meios de transporte, assim, gratuito. Nós pagamos autocarro, pagamos meio público, porque não temos acesso. Mas eu agradeço cá em Luanda, porque cá em Luanda dá um acesso a pessoa com deficiência, mas consegue entrar no autocarro sem pagar. Mas na minha província, eu pago autocarro, pago autocarro. Não temos aquele acesso de dizer que temos a oportunidade de ter pessoas deficientes. Então, outra coisa, não temos água favorável. Há bairros novos que não têm água, há bairros também antigos que não têm água, luz favorável. Então, o governo tem que ver isso, porque o João Lourenço já está há 1 ano, mas não estamos a ver nada melhor, até que não estamos a ver nada melhor. Então, eles têm que ver mesmo, porque os anos não demoram. Enquanto ainda temos 4, já ficou 4 anos que ele resta, ele tem que fazer. Não começa a fazer isonomia, vai assustar 5 anos, já acabou, sem fazer nada. Isso é minha contribuição. Bom dia e muito obrigado. E vamos fechar na Lunda Norte. Adelino Rosa, bom dia. Muy bueno. Adelino Rosa. Tentamos e não conseguimos. O nosso espaço de telefonemas vai fechar-se aqui. Às 11 horas abre-se o tempo de debate. Caminho onde vamos chegar, com a esperança que vi estampada nos olhos daquela criança, faminta de amor, com a alma marcada de mágoa e de dor. Da tinta da caneta, a força que faço no punho para escrever um poema que diz que para ser mais feliz tem que ser em Angola. Da tinta da caneta, a força que faço no punho para escrever um poema que diz que para ser mais feliz tem que ser em Angola. Vou tentar soltar a voz debaixo da tua janela. Vou pedir a minha gente para me acompanhar nessa serenata. Vou tentar soltar a voz debaixo da tua janela. Vou pedir a minha gente para me acompanhar nessa serenata. Vou cantar para te dizer que é por ti que eu consigo, por ti que eu canto assim. Explorador dos oprimidos, fora. E os corrompidos, fora. O patife que desvia, fora. Os cubicos para as quitia, as boleias dos mais velhos, fora. Os caravelhos, fora. As princesas que tem tudo, fora. Suborno no miúdo, fora. Os vestidos coloridos, fora. A agonia dos
gemido. Que nunca te viu, mas que vê o seu cota chorar. Cota não chora, cota não chora. Está a chegar a hora, ai, a hora está a chegar. Do dengue parido, num longo e rouco gemido. De negra pele, como negro está o seu futuro. Dengue não chora, não chora. Está a chegar. Vou tentar soltar a voz debaixo da tua janela. Vou pedir a minha gente pra me acompanhar nessa serenata. Vou tentar soltar a voz debaixo da tua janela. Vou pedir a minha gente pra me acompanhar nessa serenata. Vou cantar pra te dizer que é por ti que eu consigo, por ti que eu canto assim. Explorador dos oprimidos, os corrompidos, o patife que desvia, os cubicos pras que tia, as panelas sem pitel, cafocolo sem abreu, sofrer de noite e dia, as barrigas tão vazias. Os cara velho, siga. 11h02. Vamos lá então começar a tentar perceber o que é que se passa aqui, como costuma dizer a rubrica do Acorda Angola, que às 4 da manhã enche as antenas da Rádio Nacional. Hoje é sábado, o nosso programa é o sábado às 10h10 e nós já temos em estúdio, vamos ver se identificamos as vozes. Doutor, vou começar da direita para a esquerda. Doutor Job de Almeida do SIC, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, obrigado. Tenho que repetir porque eu não tinha ligado. Muito bom dia, obrigado. Temos depois o Dr. Vicente Pongolola, jurista. Pois é, muito bom dia extensivo aos rádios ouvintes, aos colegas aqui do painel, assim também, e sem esquecer os nossos amigos que estão aí no aquário. O Dr. Wilson Neves é economista. Ok, muito bom dia, Paulo, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional de Angola. Seja bem-vindo. E temos também connosco o Dr. Santos de Carvalho, da PGR. Muito bom dia. Agradecer o convite que foi formulado à Procuradoria-Geral da República para poder estar presente nesse debate. Agradecemos. Esse bom dia também é extensivo aos ouvintes da Rádio Nacional de Angola. Agradecemos nós a vossa presença e é natural, queremos começar pelas componentes da atualidade. São tantos processos que nós já não temos a certeza de conseguir sistematicamente acompanhar todos. Mas o último que nos chegou ontem diz respeito ao Dr. Ismael Diogo, presidente da FESA. PGR, podemos confirmar? Há uma investigação? Sim, efetivamente há uma investigação e creio que já terá havido um pronunciamento oficial da Procuradoria-Geral da República a respeito. Ainda ontem? Ainda ontem. O que sucede é que as pessoas, quando são notificadas para se poderem apresentar para a prática de um determinado ato processual e as pessoas não o fazendo, portanto, voluntariamente, no caso concreto até parece-me que faltou a este chamamento reiteradas vezes, obviamente que a instituição não poderia ficar à mercê ou à vontade, o sabor, portanto, da vontade da pessoa, não é? E em função disso teve que ser levado sob custódia ou sob detenção. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi ainda ontem? Foi ontem. Estamos a falar então de uma detenção.
detenção para fins processuais, obviamente, né? E precisamente isso que eu acabei de explicar é que quando as pessoas são notificadas e elas não aparecem voluntariamente, há depois um ato que se segue, que é um mecanismo que é acionado no caso, pela Procuradoria-Geral da República ou eventualmente mesmo pelo SIC, que é a comparência sob custódia. Ainda em termos de atualidade, os casos mais mediáticos tornam-se sempre os ligados às figuras de proa, às figuras públicas de proa. Quantos casos temos exatamente, e deixo os microfones abertos agora tanto para a PGR como para a SIC, quantos casos temos exatamente neste momento e em que fases? Bom, para dizer que efetivamente nós temos muitos processos em curso, sendo que alguns deles já estão introduzidos em juízo e vários ainda na sua fase de instrução. O que é que significa introduzidos em juízo? Vamos ao jurista. Faça lá a favor de nos começar a traduzir estas expressões. O que é que acontece? Os processos têm fase. Há uma fase que é de instrução preparatória, que é na verdade a fase da formação do corpo de delito, ou seja, para ser mais fácil, a fase de recolha de prova, para que o Ministério Público, a dado momento, consiga então exercer a ação penal. O que é que acontece? Existe na fase de instrução preparatória, recolhe-se a prova para depois sustentar a acusação. Ou seja, há um suspeito. Sim. E a PGR ou o SIC chamam o suspeito para fazer perguntas. O que acontece é que há uma fase... Juntar os dados. Sim, há uma fase que ainda é pré-processual, que não conta, que é a fase do inquérito. Essa não conta, mas estamos a falar a fase de instrução preparatória, ou seja, se existirem indícios suficientes, a pessoa é chamada. Já depois do inquérito? Sim, o inquérito normalmente é sobre se não tem. As pessoas não sabem que se estão sob inquérito. Mas quando chega já a fase de ser notificada para depois esclarecer os factos de que ele vem ser imputado, eles estão a ser indiciados numa primeira fase. Então é preciso ele ser chamado para prestar o interrogatório do arguido, para ver se de facto a alegação que está ali de facto corresponde. Se daí resultar que a prova que está aí é bastante, então a Procuradoria, ou seja, quem tiver a instruir o processo... O que é um arguido? O arguido é aquela pessoa, diz o artigo 250, em que o arguido é toda aquela pessoa sobre o qual recai forte suspeita de ter cometido um ilícito penal. Ok. Sim, a partir do momento que aí começamos a dizer o seguinte, mas a pessoa arguida pressupõe dizer que sobre essa pessoa também tem aqui a presunção de inocente, até prova em contrário ainda inocente. Sim, é suspeito, não é? Tem que se investigar, tem que ver se fez ou não alguma coisa. Mesmo quando se aplica uma medida de detenção, ainda assim ele continua na presunção, goza da presunção de inocência até o trânsito julgado da decisão, ou seja, até ser condenado por tribunal e depois daí já não resultar nenhum recurso. Então, para dizer o seguinte, apesar de que as pessoas foram indiciados, uns já foram indiciados, outros acusados... O que é ser indiciado? Sabe porquê é que eu estou a fazer isso? Porque nós sentimos cada vez mais necessidade de que os técnicos, as pessoas que convidamos, nos ajudem a descodificar a traduzir um bocado estas. É claro que nem sempre é fácil, é claro que a linguagem técnica às vezes não tem muita volta a dar, mas essa necessidade de sermos mais claros, tendo em conta a quantidade de processos, parece-nos ter chegado a hora de nós traduzirmos o vosso jurisdez. Posso dizer o seguinte, há indiciado, o que acontece? Sempre que existir aqui imputação, ou seja, quando a pessoa está a ser imputada um facto, nesse caso estamos a dizer que ele, na verdade, há indício, talvez teria cometido o crime, há aqui indício, mas esse indício tem que ser forte. Então daí dizer o seguinte, quando a pessoa é detida agora, não podemos dizer que ele foi acusado, porque não foi acusado de nada. Só haverá acusação depois da acusação do Ministério Público. Ou seja, há indícios, faz-se uma investigação, recolhem-se os dados todos e aí há uma acusação. Só depois haverá acusação quando se a prova constante do processo for sólida. Pois pronto, mas na vida comum nós dizemos sempre foi detido, foi acusado, mas ainda não há acusação nem nada. A pessoa foi imputado apenas um facto, que esse facto vai ser investigado, poder resultar provado ou não. Então é exatamente isso, Gandal. Então, e depois, sim, diga. Pois, se calhar também para reforçar,
relativamente aos pronunciamentos que acabamos de ouvir dos ouvintes, preocupa em princípio o facto de parece estarmos já em presença de julgamentos, não é, públicos. Mas não é assim. A prisão preventiva tem fins processuais, meramente processuais. Quando se cumprem os propósitos processuais, obviamente que essas pessoas. Mas porquê que algumas pessoas têm prisão preventiva e outras não? Não. A prisão preventiva obedece a pressupostos. Portanto, a própria Lei 25/15, creio que é este, se não me engano, a Lei 25/15 estabelece os pressupostos, ou seja, os fundamentos em relação aos quais se pode decretar a prisão preventiva. São basicamente 3. O receio de fuga. Portanto, se se colocar uma questão e que haja efetivamente esse receio de fuga, isto pode ser um fundamento para se poder decretar a prisão preventiva. Portanto, outro dos fundamentos é precisamente o risco da continuação da atividade criminosa. Portanto, se há esse risco que a pessoa sobre a qual recai forte suspeita de ter cometido um crime, portanto, também há essa possibilidade, digamos assim, de se poder decretar a prisão preventiva. E outro fundamento tem que ver exatamente com a perturbação, a possibilidade desta pessoa avisada poder perturbar, digamos assim, a instrução do processo, destruição de provas, a influência, portanto, a eventuais testemunhas. Portanto, estes são basicamente os fundamentos para se poder decretar a prisão preventiva. E porquê que a prisão Sendo preventiva... certo que quando esses pressupostos estão removidos, portanto, chega-se à conclusão que já não se justifica a manutenção dessa medida de prisão preventiva, mesmo antes do julgamento, as pessoas são colocadas em liberdade. Portanto, e aproveito aqui também para Mas talvez eu ia perguntar, concluir... se me der só um instante, porquê que a prisão preventiva às vezes é domiciliar e outras vezes não? Não é? Porquê que em alguns casos a pessoa vai para a cadeia Hospital de São Paulo, não é? Ou pronto, outro estabelecimento prisional que seja, e noutro fica em prisão domiciliar? Portanto, é exatamente por causa dos fundamentos que acabei de citar, não é? Se, por exemplo, houver efetivamente receio de fuga, obviamente que numa situação dessas, talvez se justifique a detenção, portanto, num estabelecimento prisional. Para dizer que são várias as medidas de coação pessoal. A prisão domiciliar é apenas uma delas. Temos o termo de identidade de residência, por exemplo. Que é? O termo de identidade de residência, isso tem que ver com o facto de, portanto, essa pessoa avisada não poder mudar de residência sem que comunique às autoridades que tenha o controle, digamos assim, ou a instrução do processo. Ele tem que se manter naquela residência por forma que, sempre que for necessário, a sua comparência, o seu contacto, tivemos um digamos caso, assim. que não sei se chegou a ser confirmado, estou a olhar ali para o Pedro Manuel, para a equipa, mas chegou a haver um caso, creio que relativo a Norberto Garcia, de uma eventual mudança de residência. Não sei se confirmamos. Pois, relativamente, acho que sim, mas a questão que se coloca é, na verdade, o que o digno magistrado do Ministério Público está a dizer é tudo verdade, é mesmo. Mas, todavia, existe as medidas de coação pessoal, estão escalonadas, sendo certo que a prisão preventiva é da última ratio, é a última medida, entre as quais tem a prisão domiciliar. Mas relativamente à questão, enquanto advogado, relativamente à questão também da prisão domiciliar, que foi submetido
a duas pessoas, no caso concreto, eu achei um bocado estranho, porque acho que o ritual processual não deveria ser este, porque na medida em que o processo foi instruído, eles estavam sobre o TIR, ou seja, sobre o termo de residência e identidade, aquilo que o digno magistrado estava a explicar aqui. E que, passando por uma outra fase, depois da instrução contraditória, depois da pronúncia, alteraram que o termo de residência e identidade, se calhar e apresentação periódica, alteraram para uma... Nós íamos evitar questionar as terminologias antes de as entendermos, porque senão então é que, então, é que ainda fica mais complexo. É tentarmos primeiro perceber exatamente o que é que cada coisa significa e em que momento é que ela acontece. Porque será natural, obviamente, para o Vicente e para muitos dos nossos ouvintes, e sobretudo para os aqui presentes, mas para a maioria dos nossos ouvintes, incluindo nós próprios nos colocamos nessa situação, o debate coloca-se sem que nós às vezes tenhamos tempo de perceber os conceitos. Então, conceitualizando então, é que no catálogo das medidas a aplicar para, de fundo, tutelar o processo, para que o processo não seja viciado, não seja perturbado, tem aqui o escalonamento. Tem o termo de residência e identidade, que é o digno magistrado acabou de dizer, que para a pessoa tem que estar naquela residência, não pode deslocar, vezes há que também associado à apresentação periódica, para que a pessoa fique disponível sempre que o órgão instrutor o quiser. E foi isso que pedimos para confirmar. No caso de Norberto Garcia, houve uma mudança de residência ou não? Chegou a haver? Houve, pelo menos, de facto, nós acompanhamos, houve, sendo certo que este processo já está na fase judicial. Portanto, esta medida de prisão domiciliar já foi decretada na fase judicial. E creio que o processo deve estar a correr em termos, digamos assim, no Tribunal Supremo. A fase judicial significa que está completa a investigação e agora passa para o julgamento. Passa para o julgamento. Já tinha colocado essa questão, creio que o colega do painel estava a responder. Procurei complementar, mas penso que esse aspecto terá ficado em branco, ou pelo menos por esclarecer, que é o seguinte: a instrução preparatória, ela termina com a acusação do Ministério Público. Portanto, quando se acusa um processo ou uma determinada pessoa, este processo é introduzido em juízo. Portanto, numa linguagem mais ou menos corrente, o processo é entregue ao juiz, que por sua vez vai fazer uma análise, não é, dos factos aí elencados, e que depois vai ou não pronunciar, ou melhor, proferir um despacho de pronúncia para confirmar a acusação feita pelo Ministério Público. E o único processo que temos nesse estágio é o dos 500 milhões. Não, dos 50 bilhões. É este. É o único que temos nesse estágio. Pelo menos que saiba, em que o juiz se pronunciou. Pelo menos que saiba publicamente. Esquece. Ou seja, todos os outros de que temos ouvido falar ainda estão em fase processual, ainda estão na investigação. Daí as notas de comunicação do Ministério Público. Portanto, já tem havido pronunciamentos públicos, não é? Oficiais, pelo menos da parte da instituição, relativamente aos processos, pelo menos os tais processos mediáticos, digamos assim, os que já tenham sido introduzidos em juízo. Mas é precisamente este o quadro, não é? A partir do momento que há um despacho de indiciação, e tal como o ilustre esteve a explicar, quer dizer que forma-se uma convicção de que muito provavelmente a pessoa em causa terá cometido ou terá praticado aqueles factos. Portanto, isto depois evolui para a chamada acusação, portanto, a que eu fiz referência há pouco tempo. À medida que se vão transpondo essas fases, a convicção sobre o facto de que a pessoa avisada tenha ou não cometido o crime é cada vez maior. Tanto é que, mesmo em sede, quando o processo ainda está na posse do Ministério Público, a ordem, melhor, do Ministério Público, o magistrado junto do tribunal, do Ministério Público no caso,
até pode se abster de acusar. Se chegar à conclusão que aquela primeira convicção que foi formada em sede do despacho de indiciação, que também é proferido por um magistrado do Ministério Público, bom, não há prova bastante para se poder responsabilizar a pessoa. Então aí o magistrado do Ministério Público junto do tribunal abstém-se de acusar. Mas mesmo naqueles casos em que se acusa, o juiz, já em sede do tribunal, pode não pronunciar. Portanto, profere um despacho de não pronúncia. Significa dizer que não estou de acordo com a acusação. Não está de acordo com a acusação. Os factos que estão digamos assim, arrolados no processo não são suficientes para se poder responsabilizar criminalmente a pessoa. Mas isso significa que inocenta ou que pede mais investigação? Ou seja, se o juiz recebe a investigação e depois diz não estou satisfeito, isso significa que necessariamente considera que não há ali material suficiente para passar para tribunal, ou significa que pede que haja mais investigação? Pois, das duas uma. Ou ele lança o despacho de não pronúncia, ou então ele lança um despacho para que o processo volte ao Ministério Público para melhor produção de prova, ou acusar de forma diferente. Olha, estamos a pedir... Obrigada. Então ou acusa, ou pronuncia, diz que sim, estou de acordo com a acusação, ou não pronuncia, despacho não pronuncia, dizer que não estou nada de acordo, ou então ainda tem outro despacho seguinte, olha, volta o processo ao Ministério Público para acusar de modo diferente, ou então para completar a prova. Portanto, os senhores imaginam naturalmente que neste momento da nossa sociedade andemos grande parte de nós confusos com estas... Sim. Com este vai e vem todo. Já vamos, sim, são muito, não só são muito técnicas, como implicam gestão de expectativas, não é? Mas nós queríamos ainda voltar um pouco, porque fomos avançando na curiosidade e na descodificação das palavras. É sobre factos. Quantos casos... de que casos podemos falar? Esta semana tivemos também, as nossas fontes não conseguiram confirmar ainda, mas a hipótese de terem sido pedidas, ter sido pedido que se levantassem imunidades também a algumas pessoas, justamente para serem investigadas. SIC. Um grande silêncio fez-se. Ok, mais uma vez obrigado, para dizer que o SIC está sempre em prontidão para dar resposta. Quantos casos é que tem lá? E de quais casos é que nos pode falar? Para dizer que o SIC tem muitos casos, tendo em conta que há a responsabilidade de prevenir e investigar os casos, no caso de corrupção. Há muitos casos, as informações vão surgindo, umas abertas, outras de forma... Para além destes que temos até agora, alguns mais mediáticos? Sim, há casos, mas pronto, nós não vamos trazer nessa mesa porque sabe perfeitamente que a investigação não se compadece com a publicidade, não é? Há determinados dados que devem ser só do domínio do órgão de investigação e que a breve trecho, com os resultados, as pessoas tomarão conhecimento da ocorrência ou das ocorrências. Enquanto o processo está em investigação, está sempre sob segredo de justiça? O processo de investigação é secreto. Não deve ser do conhecimento público. Daí que são muitas as situações que o SIC investiga e que não se aconselha neste momento publicitar. E quando passa para tribunal? Quando transita para julgado? É assim que se diz? Os processos julgados já já é depois da decisão. Os processos investigados pelo SIC, ou seja, quando é que os podem ser deixam de estar de transformação de processo de investigação para um processo crime. E quando passa para o processo crime, aí começa a fiscalização do Ministério Público. Quer dizer que o Ministério Público, para os processos crimes abertos,
fazem a fiscalização ininterrupta dos atos praticados. Mas nós queríamos puxar a brasa ao nosso mofete, que é assim: quando é que nós, servidores públicos, jornalistas, podemos começar a procurar e a ter a certeza de que as fontes têm já a obrigação de nos dar informação? Durante o período de investigação está percebido, segredo de justiça, os senhores não se podem pronunciar. A partir de que momento é que nós temos direito de cumprir o nosso dever de informar? Bom, não é? Sendo certo que depois, isto aqui de facto é um debate já que vai longo. Estou a dizer, vai longo e eu ainda tenho duas questões e depois tenho sim, o economista ali guardadinho para a minha reta final. Um debate que vai longo no ponto de vista de segredo de justiça versus o dever de informar. Não, mas enquanto está em investigação, o mínimo de bom senso até, eu acho que nós entenderemos que dar informação sobre coisas que estão a ser investigadas... O que é que acontece, a regra geral? Vezes tendo em conta que as pessoas indiciadas, as pessoas visadas, têm aqui alguma notoriedade pública, daí que vê-se em conta, o Ministério Público vê-se de facto obrigado a ir dar uma informação, não no ponto de vista dos factos processual, mas dizer que de facto fulano tal foi indiciado por isso, aquilo. Porque há de facto, existe aqui o interesse também, o interesse das pessoas ter então de facto informação que isso... Porque na verdade existe aqui uma dicotomia entre segredo de justiça, que na verdade aqui no nosso ordenamento jurídico, na lei adjetiva, vem tutelado no artigo 70, que diz que o processo é secreto até o despacho de pronúncia. Era isso que eu estava a tentar perguntar, ou seja, ele é secreto até um determinado momento. Sim. Que é o momento em que sai da PGR, ou que a PGR pelo menos dá por fim do seu trabalho. A partir desse momento, podem os cidadãos ter mais acesso à informação sobre um processo. Pois, até porque quando passamos na fase judicial, é que os julgamentos são públicos, nos termos do 407 do Código de Processo Penal. Mas o segredo, na verdade, o que acontece? Todo mundo que tem conhecimento sobre o processo, para o segredo de justiça, não é um segredo de justiça só da mídia. As pessoas que têm informação, as pessoas que estão a instruir, um magistrado do Ministério Público não se pode pronunciar adentro do processo, ou seja, sobre os factos ele não pode dizer. Se calhar por obrigação de informar, pode dizer de forma, dizendo que de facto fulano tal foi indiciado, como tem acontecido nesses últimos dias, o Ministério Público tem estado a fazer isto. Já agora, para também esclarecer aqui um facto, colocou a pergunta aqui o meu colega do painel da SIC, quantos processos de facto estão a ser investigados em sede... O jovem não pode falar. Posso. Ficou logo mudo. Sim, está sob segredo de justiça. Sim, mas a verdade seja dita é que, tendo em conta também a qualidade das pessoas que estão a ser indiciadas, grande parte dos processos estão a ser então instruídos na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, onde na verdade sob a égide direita do Ministério Público. PGR. Traduzindo. Sim. Sobretudo, aqui na fila, a DINIAP fica aqui na Vila Alice. É uma questão que eu gostava de colocar, Vicente, desculpe, qual é exatamente a delimitação de funções do SIC, neste caso dos crimes de corrupção, e da PGR? Pois, existe aqui o Estatuto Orgânico do Ministério Público, sobretudo o que cria o DINIAP, ou seja, a Direção Nacional de Investigação e Ação Penal. Há aqui as pessoas que gozam de foro especial. O processo então corre em primeira instância. Na PGR? Não, na DINIAP. Ok. Na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, onde os instrutores... Que é PGR, é isso que eu estou... O que eu perguntei foi, neste momento nós temos duas instituições, duas estruturas ligadas a estes processos. Sim. Na parte da investigação. Pois. O SIC, e Sim. temos aqui o JOB e a PGR, né, na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal. O que é que delimita, gostaria que o SIC e a PGR, o que é que delimita ou onde é que interagem estas duas instituições? Bem, tal como o colega do painel estava a fazer referência, os processos investigados em sede da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal têm muito a ver com
portanto, os titulares, digamos assim, de cargos públicos. Pessoas que gozam de foro especial. Não é? Essas entidades, vamos assim dizer, eles respondem, pelo menos em termos de investigação, e até porque, mesmo na fase judicial, eles não respondem nos tribunais, vamos assim dizer, de primeira instância, os tribunais provinciais. Portanto, eles gozam de foro especial e o seu julgamento é feito em sede do Tribunal Supremo. Portanto, todas as outras situações relacionadas... Isso que acabou de dizer, nós gostaríamos de frisar, porque a semana anterior, tivemos justamente essa dúvida. Quando se colocou o caso de Zeno dos Santos, nós perguntámos, mas porquê é que vai diretamente para o Supremo? E sentimos essa necessidade de ir falar com o especialista para nos... Não se importa de nos explicar novamente essa questão. Tem a ver com o cargo que a pessoa ocupa e com a relação dessa pessoa com o Estado? Mas não é só isso. Portanto, há pessoas ou há entidades que exercem determinados cargos, não é? Públicos, mas que eventualmente não gozem de foro especial. Ou seja, não têm um tratamento diferenciado relativamente aos demais. Portanto, quando... O tratamento diferenciado é definido por lei? Sim. Obrigada, Vicente. Sim, é tudo por lei. O que acontece, o que o digno magistrado está a dizer, é que há uns que têm foro especial, sobretudo as pessoas de nomeação, quem nomeia o Presidente da República, os deputados da Assembleia Nacional, bom, acaba por ser também nomeado pelo Presidente da República, todas as altas patentes da polícia. Os deputados são eleitos pelo povo. Sim, não, estou a dizer o seguinte, todas as pessoas que são de nomeação presidencial respondem em foro especial. E os deputados também. Os deputados não são nomeados pelo Presidente da República, como é óbvio, mas também têm foro especial. Nesse caso também, os magistrados, está aqui o doutor que está aqui, se tiver um processo de crime, vai ser instruído na Direção Nacional da Ação Penal e Investigação Criminal. Não será na SIC, porque ele tem um foro especial, porque ele é magistrado. Então a SIC investiga quem? O SIC investiga... O SIC está caladinho. Investiga as pessoas que não gozam de foro especial. Tal como nós que estamos aqui. Tirando aqui o digno magistrado do Ministério Público. Então... Mas isso não significa que as duas estruturas não investiguem exatamente os mesmos processos. Pois, o que acontece é que mesmo a sede do SIC, quando está a investigar, lá dentro do SIC tem um magistrado do Ministério Público que preside os processos, que é o dono dos processos. Que é o titular da ação penal. Sim. E é o fiscal da legalidade. Irmãos siameses. É mais ou menos. Ou seja, o SIC investiga pessoas que não estejam legalmente abrangidas por proteções especiais, digamos assim, e a PGR investiga titulares de cargos públicos, enfim, pessoas que legalmente é assim que se coloca a diferença. Sendo certo que, tal como disse o colega de painel, estes processos investigados pelo SIC estão sempre sob a alçada do Ministério Público, é que fiscaliza, é que acompanha, portanto, a legalidade, não é, de todos os atos praticados nele. Aliás, todos os despachos, qualquer coisa vai depender do Ministério Público, porque o Ministério Público é que preside a ação. Sendo certo que a investigação criminal há de ser o longa-manos. Longa-manos? Eu estou a pedir-vos para traduzir as coisas e se estão a complicar. Há de ser, então, a mão que executa as ordens do Ministério Público. Ou seja, eles, de facto, são entidades afetas ao Ministério Público. Nós queríamos tentar saber quão longa é essa manos. Estão a ser investigados casos fora de Angola? Nas embaixadas, por exemplo? Fora do território nacional? SIC? PGR? SIC. PGR. Eu traduzo para os ouvintes que não têm imagem. É que os senhores aqui estão a passar-se a palavra reciprocamente um ao outro. O que se põe aqui é que... Normalmente no programa nós tentamos tratar-nos pelo nome, porque os ouvintes só têm as vozes e tentamos que as pessoas identifiquem um nome com uma voz. Por isso é que eu tenho esta... O SIC é um órgão que tem a característica judiciária
E falando concretamente... Doutor Job, estão a investigar fora do país, nas embaixadas nomeadamente? Não me dê tantas voltas. Olha que eu já estou quase com o programa a acabar e ainda tenho um economista aqui. Eu estou a dizer que para a investigação dos casos, a ação é feita de forma multissetorial. Envolvem... Isso é um sim ou é um não? É um sim. Estão a ser investigadas em embaixadas? Estão a ser investigados em casos de corrupção, ali onde os sinais efetivamente são determinados. Sejam embaixadas, sejam instituições públicas, enfim. Diga-me uma coisa, não há um certo excesso de zelo, com todo o respeito ao segredo de justiça? Se o próprio Ministério das Relações Exteriores fez um comunicado a dizer isso, não há um certo excesso de zelo da parte das instituições que investigam? Agora fiz-lhe a pergunta, já viu a quantidade de vezes que eu tive que ser insistente? Porquê que é absolutamente indispensável? Não, faz parte da profissão? Não faz parte da profissão. Aliás, nós temos sempre disponíveis as informações. Só que não podem ser dadas assim por respeito às pessoas, em primeiro lugar, a dignidade delas, enfim. Nem tudo que se investiga, o resultado é positivo. Sim, é secreto, isso entendemos e acreditamos que os nossos ouvintes tenham nós, mesmo fazendo um trabalho de investigação, procuramos sempre salvaguardar a dignidade e o bom nome das pessoas. Daí que não podemos prestar informações essa é outra que questão ainda complicada. Não estejam devidamente essa é outra confirmadas. Questão complicada. As redes sociais são... Sim, na verdade, mesmo havendo um pronunciamento da parte do Ministério das Relações Exteriores sobre eventuais casos que tenham ocorrido, não é? Envolvendo pessoal diplomático nosso, o Ministério das Relações Exteriores, perante situações que se revelem como tendo natureza criminal, ele não está vocacionado para investigar. Ele tem que participar ao Ministério Público, ao SIC, por forma a que se dê, digamos assim, o início a uma investigação. As redes sociais são um elemento que nós não podemos contornar. Não são fonte de notícia, mas são fontes. Esta semana vieram à baila muitos nomes. Nomes de figuras públicas, nomes de figuras conhecidas, como sendo as próximas vítimas, vou pôr isto entre aspas, de investigação, alguns dos nomes possivelmente já com processos para levantar imunidades. Os senhores podem confirmar, podem referir alguns desses casos? As redes sociais, para já... Não, os casos, doutor. Se pode referir... Dos casos que foram avançados, podemos realmente avançar e confirmar que alguns deles vão entrar em fase processual, que algumas imunidades, que se pediu que se levantassem algumas imunidades. E quais? Não vou entrar em pormenor, né, em detalhe, como é evidente, mas só para dizer o seguinte. Circula muita informação nas redes sociais. Obviamente que para o Ministério Público, tudo que constitui fonte de informação, não é? Toda a informação que circula, quer nas redes sociais, quer em jornais privados, públicos, qualquer fonte, ainda que seja uma denúncia anônima, portanto, essas fontes são válidas. Mas a questão que lhe colocamos é a seguinte, mas entenderá que nós que temos o dever de informar e o cidadão que tem o direito a estar informado só pode fazer perguntas ou só deve fazer perguntas aos senhores. Estamos a falar neste caso do SIC e da PGR. Se também não nos confirmam, ficamos exatamente na mesma, ou seja, não temos novidades para anunciar imediatas. Não haverá notícias, digamos, nos próximos 4, 5 dias, para além dos casos já existentes. Não, é uma pergunta muito concreta. Não queremos ser futuristas, não é? Desculpe, não, é preciso ser claro. O que as redes sociais... Eu peço desculpa, eu fiz uma pergunta muito concreta. Olha o meu tempo. Sim, senhor, mas nós estamos a dizer... Não podem responder. Vamos aguardar. Acho que é melhor aguardar. Exato. Porque nas redes sociais circulam informações verdadeiras, informações falsas. Sim, pois por isso é que eu perguntei aos senhores, para ter as verdadeiras. Que circulam nas redes sociais. No entanto, há coisas que
se as instituições não vierem a público informar, nós não devemos dar credibilidade a partir daquilo que passa pela rede social. Concordamos consigo, quer dizer, cumprimos pelo menos o dever de lhe perguntar. Exato, e nós o dever de responder. E quando dizia que as informações que circulam nas redes sociais, em concreto, para o Ministério Público, são válidas mais no sentido de investigação, para se dar início exatamente a uma investigação. Não, e para os jornalistas é normal que sejam indícios para fazer perguntas, não é? Não para fazer notícia, mas para fazer perguntas. Sim, sendo certo. A questão do fundo é que se há ou não pedido de levantamento das imunidades de umas pessoas que estão a ser investigadas. Eu fiz a pergunta concreta, ninguém me respondeu o tempo do meu programa. Agora, a questão vamos aguardar depois, certamente, que haverá pronunciamentos. Foi pedido para se levantarem imunidades. Haverá pronunciamentos oficiais em relação a isto. Vamos aguardar. Job. O digníssimo procurador respondeu muito bem. Vamos aguardar. Muito obrigado. Esta questão do bom nome é outra questão, mas isso dá para fazer quase um programa inteiro. Porque é importante, não é? A questão do bom nome, porque as pessoas são investigadas, os seus nomes são divulgados. Imagine-se o caso de pessoas que venha-se a comprovar que estavam inocentes. Portanto, mas essa é uma questão eterna aqui como em qualquer parte do mundo e é inerente aos cargos públicos. A outra questão, que também eu creio que nos deverá depois merecer quase um programa inteiro, é a questão de gerir as expectativas dos cidadãos. Ou seja, até todos nós compreendermos que o processo é investigado e que depois vai para tribunal e depois dá a impressão que estamos à espera que as coisas aconteçam de um dia para o outro e, na verdade, o conhecimento dos processos faz-nos perceber que não é bem assim. Sim, na verdade, tudo tem prazo. Sendo certo que a Lei 25/15 diz o seguinte: desde a fase que começa, desde a fase que a pessoa é detida, até 4 meses a pessoa tem que ser acusada. À exceção de que, pronto, se o processo for muito complexo, então pode aumentar mais 2 meses. Ou seja, 4 meses a primeira acusação. Depois tem 6 meses de despacho de pronúncia. Se o despacho de pronúncia for antes, melhor. E depois tem 1 ano para o julgamento. Porque se esse prazo não for respeitado, então o que acontece? Quem tiver a prisão preventiva torna-se ilegal e a pessoa deve ser posta em liberdade. Quer mediante o termo de residência e identidade ou então mediante o pagamento de uma caução. Agradecemos muito essa informação, porque esta questão dos tempos vai nos ser útil. E agora, meus senhores, acabou-se a conversa, porque eu preciso mesmo ter aqui uns minutinhos com o Wilson Neves. O Wilson Neves é economista, nós agradecemos muito a sua presença, Wilson. Pedimos desculpa por ter estado tanto tempo calado, mas a questão que nos fez trazê-lo aqui para nós é fundamental. A crise económica e a situação grave em que o país se encontra é muito frequentemente atribuída à questão da baixa do preço do petróleo e ao facto da diversificação da economia tão anunciada há alguns anos atrás não ter tido a velocidade que deveria ter tido. Até que ponto este nível de crimes de corrupção de que temos vindo a ouvir falar é determinante para a situação económica em que o país se encontra? Paula, novamente bom dia. E tivemos de facto aqui a assistir e acompanhar algumas elucidações bastante pertinentes naquilo que é hoje o vocabulário reinante entre nós, e muitas das coisas às vezes falamos ou pronunciamos muitos termos sem efetivamente conhecer os seus significados. Eu começava essencialmente por dizer que o principal paradigma da ciência económica, a economia enquanto ciência, reside exatamente no facto das necessidades serem ilimitadas e os recursos serem escassos. Este é o principal paradigma. O que é que estamos aqui a tentar dizer? Que nunca ou quase ou muito dificilmente em alguma vez estaremos numa circunstância em que teremos recursos suficientes para satisfazer em simultâneo todas as nossas necessidades. Sim, numa economia normal, dependente ou não do petróleo, exato, diversificada ou não. A pergunta que lhe fiz, doutor, foi tão concreta que eu quase tenho vergonha de a repetir. O índice de corrupção que nós tivemos e que agora exato se traduz nestes casos é um indicador a ter em conta na situação económica em que o país se encontra?
ou não? Exato. Dizia isso porque é importante nós percebermos que, não obstante a forma como o nível de organização econômica de uma sociedade, é importante que se tomem decisões racionais. As decisões racionais impõem-se por causa da escassez dos próprios recursos. E nós temos de fazer escolhas, porque temos várias necessidades. E essas escolhas têm de ser o mais racionalmente possível. E nós estivemos aqui perante um cenário em que passamos por uma crise e efetivamente a crise nos afeta. Mas é importante que salientemos cada vez mais que a crise econômica que se vive a nível internacional, que afeta o petróleo, pode não ser a única causa. Nós também temos aqui outras causas, a forma como estruturamos a economia, mas essencialmente também a questão que me coloca, o posicionamento que temos perante aquilo que é a transparência e perante aquilo que é a gestão da coisa pública e perante aquilo que são as diferentes decisões que são tomadas referentemente ao quadro econômico do próprio país. O que nos quer dizer é que podem ter havido decisões erradas contextuais, ou seja, que num determinado contexto pareciam certas, isso é uma coisa, né? E que tenham contribuído depois para, eu ia usar uma palavra excessiva, para o descalabro mas a pergunta foi muito concreta. Exato. A corrupção em si. Exato. Deixa-me chegar a isso, faz favor, Paula. Os jornalistas. Então é importante nós percebermos isto, que obviamente algumas das decisões econômicas poderão não ter sido as mais assertivas e neste espaço eu e muitas outras pessoas várias vezes afloramos no exato momento que muitas das decisões em termos econômicos podiam não ser as mais assertivas e que podem nos conduzir para isso. O que é que acontece? Aquilo que é a transparência na gestão da coisa pública acaba também por trazer cada vez mais uma maior eficiência na gestão das próprias receitas e na gestão e na execução daquilo que são as decisões econômicas, daquilo que são as decisões tomadas no que se refere às receitas e às despesas do Estado. É importante nós percebermos que estamos hoje num cenário em que não só o facto de nós chegarmos à conclusão que temos de ser cada vez mais transparentes, mas o facto também de estarmos numa economia cada vez mais globalizada acaba também por nos ser imposto por parte dos nossos próprios parceiros internacionais alguma pressão cada vez maior naquilo que é o combate dos níveis de corrupção, porque quanto maior for o nível de corrupção existente numa sociedade, menor também será a eficiência dada à gestão da coisa pública. Então passa-se também por um período. E os países mais desenvolvidos do mundo são os mais organizados. Exatamente. É? Passa-se também por uma fase em que é organização. preciso que nós nos imponhamos algum rigor, alguma necessidade de maior transparência, mas também nos é imposta pelos nossos parceiros e porque nós precisamos cada vez mais dos nossos parceiros. E os nossos parceiros, de facto, só virão ou continuarão a vir ou aumentarão a frequência dos capitais e do volume de capital direcionado à nossa economia quanto maior for o nível de transparência da gestão da coisa pública no nosso país. Agora, é importante nós percebermos que tem de se combater e continuar-se permanentemente a trabalhar naquilo que é a mudança de atitudes, comportamentos e de práticas relacionadas aos cidadãos a quem for incumbida a gestão da coisa pública. É preciso efetivamente... E não só, é a mentalidade dos cidadãos nos seus cotidianos. Quer dizer, sendo que os da gestão da coisa pública são os graves, a questão pedagógica eu acho que nos... Eu aqui dizia, é preciso que as atitudes, os comportamentos e as práticas dos gestores públicos sejam cada vez mais próximas de atitudes transparentes e honestas, mas é também essencialmente, e concordo consigo, que os cidadãos cada vez mais, de forma ordeira e civilizada, exijam maior transparência, exijam. Então é importante que Posso aqui pedir-lhe efetivamente... um favor, não diga só mais próxima da honestidade, diga mesmo honesta. É porque se for mais próxima, deixa-nos aí uma margenzinha de erro que... Sim, concordo. Olha, sabe uma coisa? Eu vou ter que fechar o programa e vou-lhe fazer pela última vez a mesma pergunta. Os índices de corrupção a que nós chegamos são indicadores suficientes para a crise, para serem tidos em conta quando analisamos a crise económica do país? São. Temos que ter isso em consciência. Temos que ter isto em consciência porque afetam significativamente a própria gestão das receitas. E afetaram até agora? Sim. Nós temos é que estarmos cientes disso e estarmos abertos para que façamos uma mudança naquilo que é o quadro de transparência e maior eficiência e rigor na gestão das próprias receitas públicas.
Wilson Neves, muito obrigada. Obrigado. Se me tivesse respondido que não, eu também confiaria no seu âmbito de conhecimento. Job de Almeida do SIC, diretor de combate à corrupção, Santos Carvalho da PGR, Wilson Neves, economista, Vicente Pongolola, jurista. Eu agradeço a todos a vossa presença. Sabe sempre a pouco, mas os programas terminam, a rádio tem esta tirania do tempo e o Januel Gonçalves faz-nos sempre um balanço final. Estamos todos de acordo, portanto, que este processo vai ser decisivo em Angola para muitos anos. As transições são sempre assim. Elas marcam os países por décadas. Algumas transições incompletas ou mal conduzidas nestes últimos 50 anos em Angola são responsáveis pela situação que nós estamos a viver agora. Ou seja, que esta mesma transição teria que ter sido assegurada nas duas anteriores, ou logo a seguir à independência, ou a seguir à transição dos anos 90. De maneira que há aqui um fenómeno de correção da história, e é interessante constatar que é um fenómeno de correção da história com vontade de aceleração da história, de fazer mais rapidamente o Estado chegar àquele ponto em que ele se transforma num agente de desenvolvimento e não num agente de contradesenvolvimento, como tem sido, e como tem sido não só em Angola. Vamos sublinhar aqui que realmente dezenas de outros países no mundo estão no mesmo processo. E é este mesmo processo que pode até tornar-se exemplar. No momento em que há guerra económica à escala mundial entre as maiores economias do mundo, as economias que lutam agora para a sua própria regularização, para que exista uma ética de desenvolvimento, podem, ao longo de todo este processo, transmitir uma experiência muito rica, tanto em relação àquilo que aconteceu e que não se pode repetir, como em relação àquilo que se pretende fazer. Em matéria de teoria económica e, sobretudo, de economia do desenvolvimento, é mesmo isto que se espera neste momento. Ou seja, que há países que são autênticos laboratórios na formulação de novos quadros económicos e de novas ligações entre economia e sociedade. Esperamos que este debate tenha contribuído para esclarecimento social e, sobretudo, vamos repeti-lo, para que todos estes fenómenos sejam olhados com serenidade e com respeito pelo Estado de Direito. Essa é que é essa, porque é esse o país que pensamos querer, um país com um Estado democrático de direito. No batuque na macenda, Bessangana traz com ela o maruvo que sobrou da venda. Como o pão da sua boca, desta pé da sua roupa, dá-lhe o ombro do mais velho, esquece as dicas do aparelho, ouve a voz do coração, dá-lhe amor e educação, senta só na sua esteira, lhe ensina as brincadeiras. Desespera, sente só nesse meu canto, o olhar desse canuco à espera. Está ficando tarde, parem com a panela, tragam com a brisa do mar, buganvilhas para eu cheirar benguela. Olha só olhos nos olhos, nesses olhos transparentes, por favor não ignores o sorriso das crianças crentes. Vão chegar ao pôr do sol, todas vestidas de branco, para te dar mais uma chance de poder sossegar seu pranto. Como o pão da sua boca, veste a pele da sua roupa, dá-lhe o ombro do mais velho,
Esquece as dicas do aparelho, ouve a voz do coração. Dá-lhe amor e educação, senta só na sua esteira, lhe ensina as brincadeiras. Pouco à espera, está ficando tarde, parem com a panela, tragam com a brisa do mar, buganvilhas para eu cheirar benguela. Olha só, olhos nos olhos, nesses olhos transparentes. Por favor, não ignores o sorriso das crianças crentes. Vão chegar ao pôr do sol, todas vestidas de branco, para te dar mais uma chance de poderes sossegar seu pranto. Como o pão da sua boca, veste a pele da sua roupa, dá-lhe o ombro do mais velho. Esquece as dicas do aparelho, ouve a voz do coração. Dá-lhe amor e educação, senta só na sua esteira, lhe ensina as brincadeiras. Ai, Angola, Angola, como o pão da sua boca, veste a pele da sua roupa, dá-lhe o ombro do mais velho. Esquece as dicas do aparelho, ouve a voz do coração. Dá-lhe amor e educação, senta só na sua esteira, lhe ensina as brincadeiras. Sua boca, veste a pele da sua roupa, dá-lhe o ombro do mais velho. Esquece as dicas do aparelho, ouve a voz do coração. Dá-lhe amor e educação, senta só na sua esteira e ensina as brincadeiras. São 11 horas e 56 minutos, como com certeza se dão conta pelas palavras que aqui rolam no estúdio, a conversa continua, mas o nosso programa tem uma hora de chegar ao fim. Nós vamos agora à redação central da Rádio Nacional de Angola, antes que o sábado às 10h10 termine e termine ao meio-dia. Africano Neto, da redação central, os títulos das 13, por favor. Sim, senhora Paula, vamos então. Paula, queria dizer-lhe que este programa, o 10h10, tem uma particularidade muito importante, é a seleção musical. Paula abriu o programa com um refrão: eles comem tudo, não deixam nada. Talvez amanhã Paula nos explique porque que abriu o programa com esta música. Vamos então aos títulos. Por acaso que vão não dominar. foi a abertura. Foi a abertura? Pois não. Não foi, não. Não foi. Mas tocou sim uma canção, chama-se Vampiros, é de Zeca Afonso. Pois, eles comem tudo, não deixam nada. Vamos então aos títulos que vão dominar o grande jornal às 13 horas. Presidente da Fundação Eduardo dos Santos está detido para interrogatório. Ismael Diogo é suspeito da prática de crimes de burla. Procuradoria-Geral da República denuncia a existência no país de uma rede de falsos procuradores e investigadores. Presidente da Associação dos Deficientes Angolanos manifesta-se preocupado com a situação social da maioria dos seus associados. Sismo faz perto de 400 mortos na Indonésia. Estas e outras, às 13 horas, no Grande Jornal. Paula. Obrigado, Africano Neto. O nosso programa vai então terminar aqui. Nós vamos agradecer uma vez mais a presença dos nossos convidados. Recordamos que tivemos connosco Job de Almeida, do SIC, que é o diretor de combate à corrupção, Santos de Carvalho, da PGR. Eu não disse a sua função, digo sempre só é Procurador da República. Agradecemos também a sua presença. Vicente Pongolola, jurista, a tradução dos conceitos. E nós tentámos um bocadinho sacar aqui algumas informações sobre os próximos processos que se seguem ao nosso papel, mas em bom angolano desconseguimos. Os senhores estiveram à altura do segredo de justiça. E vamos deixar também nesta fase final um momento de agradecimento muito especial ao Wilson Neves, que, tendo estado connosco tão pouco tempo, poderá ser nas análises que quereremos fazer todo este processo, o senhor que se segue, ou pelo menos o senhor do tema que se segue, que é a questão dos níveis de corrupção
e do contexto económico em que estamos e das dificuldades que este contexto económico tem, mais o assunto do repatriamento de capitais, que até ao fim do ano vai entrar numa nova fase e, portanto, teremos aqui pano para mangas, como se costuma dizer. Agradecemos a vossa presença, agradecemos naturalmente aos ouvintes que estiveram aqui connosco. O Jonoel Gonçalves já é da casa e volta a estar no próximo sábado. Pedro Manuel, Dário Castro, Rita Nogueira e Adilson Dias. Obrigado a esta equipa, porque é juntos que se faz um programa. Sábado, às 10h10, na Rádio Nacional de Angola, nós voltamos. Tenham um muito bom fim de semana. Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.